Bom dia, meu povo. Motumbá, Colofé, Saravá, Mocoiú, Mujubau. A todos. Candomblecistas, umbanda, quimbanda, magistas, luciferiano, né, satanistas e daí, enfim, evangélicos também. Meu sincero respeito a todos aqueles que também respeitam a nossa fé, a nossa crença, né, sem intolerância. Sem intolerância. Decidi contar um pouco da minha história, né, que eu me tornei praticamente entre algumas pessoas da minha religião, candomblé, eu me tornei com um sacerdote polêmico, né? Mas é bom que a gente é lembrado. Hoje ser luciferanista. Gente, é assim, eu fui iniciado na religião candomblé aos 16 anos de idade, nação Queto, né? Nação Queto, sou iniciado de Jagum com Ossanhim. E hoje eu estou com 27 anos de orixá. Você viver 27 anos dentro de uma religião aonde você não consegue se encontrar, né? Tenta entender as pessoas e não consegue compreender as pessoas que supostamente dizem irmandades, somos irmãos. Então é complicado você só ter sua mão de via dupla. Você achar que ela é via dupla e na realidade não é. É só você fazer pelo povo do axé e as pessoas não fazer por você, né? Então essa é um pouco da minha história. E daí eu decidi, já vinha decidido há muito tempo, eu comprei muitos terreiros de candomblé, vendi muitos terreiros de candomblé, tive muitas decepções com pessoas que eu iniciei, com pessoas que eu dei obrigação, né, com amigos candomblecistas, muitos que eu citava como irmãos, como se fossem irmãos de veia, né, irmãos sanguíneos, e na realidade tive muitos altos e baixos aonde eu não consegui me encontrar com o povo do candomblé. Coloquei diversas consultas, né, paguei, algumas foram gratuitas, com o povo de candomblé, povos onde eu ia, batia palma, levava roupa de espírito, e aí ajudava, e daí por diante, mas não conseguia, esse povo nunca me estendeu a mão para me ajudar, né? É aquela coisa assim que, desculpa que tem problema de grafite, eu acho que algumas pessoas do candomblé, eu vou dizer assim, algumas pessoas do candomblé se enxergam assim, olha, foda-se, né? Foda-se, o importante é que eu estou bem. E se eu não estou bem, é importante que ele ou ela me procurou. Então o melhor sou eu. O melhor sou eu. Desde quando esta nunca foi a minha visão perante as pessoas do candomblé. Sempre fui assim, se está me procurando, pois precisa de ajuda, encontra em mim um suporte. Então darei esse suporte sim a essa pessoa, independente do financeiro. E sem mais, sem menos, eu fui passando devido muitas e muitas decepções, né? Tive depressão, eu tive muitas coisas dentro dessa religião candomblé, que tem coisas que não gosto nem de citar. Na realidade, depois é muito dolorosa para mim. Hoje eu falar, tocar é como se viver novamente, né? Sofrer novamente. Sofrer novamente. E eu tinha decidido um dia sair do candomblé, mas o orixá nunca me deixou, como até hoje ele não me deixa. E esse aqui que está aqui atrás de mim, Baratuqui, né, Exu Cabana, que é a entidade que me apanha, sempre teve firme e forte, nunca deixou a minha peteca cair, nunca deixou passar fome, dificuldade tudo passa, mas nunca me deixou, apesar que eu fui uma pessoa morador de rua, né, fui morador de rua. Quem conhece a cidade de Salvador, Bahia, conhece o Largo do Tanque, né, morei ali debaixo do shopping do Largo do Tanque, não foi uma noite não, foram várias e várias noites. Quando não era isso, encontrei pessoas que me estendeu a mão, me davam uma dormida, duas, três, mas a realidade da vida era dura, né? Era dura. E conheci uma pessoa que me estendeu a mão antes de eu ser iniciado no axé e morei na casa dela anos e anos. Um forte abraço. A Mameto Inquice Alice de Iemanjá, que Iemanjá mesmo te dê saúde e vida longa. E vida longa, né? Então, essa foi a minha segunda mãe,
porque eu não tive nem pai nem mãe. Eu fui abandonado no fundo de uma escola chamada Navarro de Brito, em Salvador, Bahia, com 3 anos de idade pela minha mãe biológica, o meu pai biológico também, e fui criado por segundos, né? Por segundos. Mas não dei para nada de errado, nunca usei droga nenhuma, meu vício só é cerveja e mulher, fora disso eu não tenho vício nenhum. E aí eu fui construindo a minha vida aos troncos e barrancos. O que mais me dói nas pessoas é aquela coisa assim, não calça o meu sapato, não dá as minhas caminhadas, como não dá a de quem está me assistindo também, mas estão de pé para aplaudir as nossas derrotas, ou a nossa queda, o nosso escorregão, incapaz de nos dar a mão. Incapaz de nos dar a mão. E eu sabia que iria ser polêmico quando eu realmente viesse às redes sociais, que eu nunca tive medo de redes sociais. Nunca tive medo de redes sociais. Quando eu viesse às redes sociais e me declarasse, né, hoje pactuado ao luciferanismo, onde muitas pessoas acreditam que ser luciferânico, né, luciferanismo, né, seguir o luciferanismo é uma pessoa que vai para o inferno, que vai morrer, vai para o inferno, que vendeu a alma ao diabo, né? Lúcifer, né, o anjo caído, Lúcifer, ele diz que se você vai oferecer a sua alma a ele, você vivo, né, vai oferecer a sua alma a ele, você passa por troncos e barrancos, tanto sofrimento na vida, você chega para ele e oferece a sua alma a ele. A primeira coisa que ele te diz a você, se a sua alma não tem valor para você, por que terá para mim? Para Lúcifer tem valor as pessoas quando estão vivas, porque vai servir a ele, né? Ao momento que a pessoa desencarna, não existe serventia. Não vai levar o nome dele, não vai fazer os rituais para ele. E daí por diante. Então isso é mito. Isto é mito. Que a pessoa que faz pacto com Lúcifer, com Satanás, né, está vendendo a sua alma ou de um filho, ou de fulano, ou de ciclano, ou de beltano. Isto é mito. Ah, essa pessoa vai morrer de tragédia. Ninguém, gente, pessoas nenhuma está livre de uma tragédia na vida. Quantos pastores, quantos evangélicos morrem de tragédia nas ruas, né? O carro virou, foi atropelado, teve um assalto, pastor, evangélico, né? Candomblecista, espírita, católicos e daí por diante. Quantos e quantos, né, passam por isto? Estão livres? Não estão livres, porque a única certeza que nós temos é essa, é a morte, né? Sobre salvação ou não, eu particularmente acho hipocrisia das pessoas que dizem que quem bebe, quem fuma, quem mata, quem rouba, quem serve ao diabo, não será salvo. Eu quero que uma pessoa diga a mim, né? Diga a mim, e eu estou aberto para a resposta. Quem já foi, né, do outro lado e voltou para contar que foi salvo ou não, né? Quem é que morreu, que teve um parente que morreu e que esse parente, por ser evangélico, nada contra os evangélicos, nada contra aos católicos, e ao momento que foi evangélico, morreu e foi morar no céu. Até porque o céu ele é uma coisa infinita. Infinita. Falar o que está escrito na Bíblia, o que está lendo ali, é normal. Viver aquilo é que é surreal. Eu ainda não vi, esses 40 e poucos anos que eu tenho de idade, ainda não soube que ninguém que morresse, né, veio e disse, olha, eu fui para o céu. Lá eu encontrei os anjos, os querubins, os arcanjos e daí por diante. Também ainda não vi ninguém que morreu, né, do mundo, veio e disse assim, eu fui para o inferno. Lá eu encontrei com Beelzebul, com Satanás, com Lúcifer, com fulano, com ciclano, com beltano. Ainda não vi. Então, as pessoas são muito, vamos dizer assim, ingênuos
em acreditar em tudo. Gente, muita coisa é mito. Muita coisa é mito. Então, mais uma vez, repare que meu então, mais uma vez eu venho a dizer que a gente só pode falar algo quando a gente vive. Eu sou um explorador. Não tenho estudo, mas eu sou um explorador. Eu procuro explorar todos os horizontes que eu puder. A minha rede social, eu fui atacado por um suposto pai de santo, aonde ele me disse de barbaridades, né? Barbaridades, tomei até como xingamentos e tudo. Eu respirei fundo, bebi um copo com água e educadamente eu respondi a ele. Uma das minhas respostas para ele foi o seguinte, com todo respeito a todos que eu vou citar aqui, mas como exemplo, eu irei citar como exemplo. Edir Macedo explorou todas as religiões, o mundo em peso caiu em cima dele e ele superou. Lula, né, superou a crítica por ser analfabeto, né, por isso, por ter 9 dedos, como é que seria presidente do mundo, e superou. E hoje está no seu 3º mandato, ou é 4º mandato, além de ter passado, né, por uma detenção, de ser ex-detento. Voltou ao povo e mostrou, né, que a persistência fez ele mais uma vez sentar na cadeira e tornar-se presidente do mundo e assinar por todos nós. Até pelos que não apoiaram ele, felizmente teve que engolir ele. Assim eu me vejo, não só como eles dois, como diversos babalorixás também que vieram do nada, como esses dias eu falei até com um rapaz, né, jovem, aplaudi ele, como eu aplaudo todos, independente de ser jovem ou velho, que são criticados e conseguem superar e se erguem na vida. E todos aqueles que criticaram voltam, bate palma, né? Ou chega ao ponto de até precisar. Porque eu tenho dentro de mim que é uma via de mão dupla. Eu fiz um ato, né, para Beelzebub, e o rapaz que me guia, né, durante esse tempo aí, ele disse a mim, babá, ficou lindo, ficou odara. O próximo sacrifício que eu fizer a Beelzebub, eu irei fazer assim como o senhor. E ele tem muitos anos de luciferanismo. Irei fazer assim igual o senhor, pois ficou odara. Eu senti energia aí, eu senti fé, entendeu? E senti a presença também. Então, gente, vamos, se a gente não pode, se a gente não pode, né, ajudar, como eu aprendi com um caboclo de uma moça, né? Deixa o cavalo da pessoa andar, deixa meu cavalo andar. É tão complicado quando a gente vê pessoas da nossa religião, né, ser intolerantes com nós mesmos. Eu digo direto, a intolerância religiosa, não adianta os candomblecistas brigar por intolerância religiosa, dizer que é só os evangélicos que atacam, que atacam, entendeu? O povo do candomblé. Não, de hipótese alguma. Quem ataca o povo do candomblé são os próprios candomblecistas. Eu não vejo. Eu tenho clientes católicos, tenho clientes evangélicos e eu não vejo eles atacando eles próprios. Existe. Lógico, mas não vejo em redes sociais como acontece com a gente do candomblé. É muito difícil ver um bandista atacar um bandista. É muito difícil. Os ubandistas, eles dizem assim, juntos somos mais fortes. Se existe um congresso candomblecista, uma passeata candomblecista, Salvador, Bahia, em si, né, em geral, tem aproximadamente, há anos atrás, o Culto Afro Brasileiro fez uma pesquisa,
Eu não me recordo, mas para mais de 2, 3 mil terreiros de candomblé há anos atrás, que isso deve de ter mais ou menos uns 10 anos. Há anos atrás, eu ainda morava no bairro de Fazenda Coutos 3, né? Imagine hoje em dia quantos terreiros de candomblé, deve ter multiplicado. Mas se faz uma passeata, né? Se faz um congresso, esses 100 mil, vamos dizer assim, 100 mil adepto candomblecista, Babalorixá e Alorixá, né, Iaô, Abiã, simpatizantes, Ogã e Ekede, de 100 mil, não tem mil. Não tem mil nessa passeata abraçando a causa candomblecista. Não tem. Não tem mil. Por incrível que pareça, consegue reunir uma grande quantidade de pessoas na Pedra de Xangô, porque a Pedra de Xangô tornou-se um patrimônio histórico, né? Aonde é explorada pelo Brasil em peso, estourada pelo Brasil em peso, e nisso daí, todo mundo quer ser importante, né? Todo mundo sabe chegar e querer encostar de junto vamos dizer assim, dos grandão. Não estão, nem todos estão ali por Xangô, pelo altar de Xangô. Hagamos Xangô, que a minha Yalorixá, ela é de Xangô, a minha Dofonitinha é de Xangô, eu fiz santo em uma casa de Xangô e tenho muita fé em Xangô também. Mas nem todos estão lá por Xangô, nem todos estão pela fé, porque até isopor para vender cerveja a gente encontra como se fosse uma festa de largo. Interessante isto, né? Interessante. Então, veja a Universal, veja a Igreja Universal, né? Hoje tem essa, hoje não, há praticamente uns 4, 5 anos, eu não me recordo bem, não gosto muito de blasfêmia, aproximadamente esse tempo que vem esse negócio da Fonte Nova, esse evento da Fonte Nova, aonde todos estão juntos lá, candomblecistas, católicos, umbandistas, né, espíritas, ateu, evangélicos de diversas igrejas estão lá. Faz um candomblecista um evento desse e bota os seus membros religiosos, seus filhos de santo, suas filhas de santo, para sair de porta em porta pedindo para matar a fome em nome dos orixás, para ver se os evangélicos vão. Não estou atacando. Com todo o respeito, desde o início do vídeo, eu venho dizer que eu estou tentando conscientizar o povo da minha religião, porque eu continuo sendo sacerdote. Uma vez iniciado no axé, sempre serei orixá, independente que migre para outra religião. Mas faz isso para poder ver. Primeira coisa que os evangélicos vão fazer é bater a porta na cara, ou caso ao contrário, falar de seu Deus. Mas nós do candomblé somos tão humildes perante a inteligência deles, né? Porque são muito inteligentes, eles lêem por demais. Existe dentro do nosso candomblé, existe, né? Candomblecista que aprofunda, que explora cada dia mais que se passa a nossa religião. Mas existe muitos que o básico é o básico. É aonde os evangélicos, os católicos, né, os outros e outros conseguem pegar muita gente do candomblé e botar no bolso, abafar tudo que as pessoas do candomblé vão falar. Que todos nós sabemos que Deus, ele é o supremo, mas nem todos aqueles que falam de Deus para a gente fazem o que fala, né? Nem todos aqueles que falam de Deus para a gente realmente agem daquilo que nos passa, que quer que nós siga. Aonde está a diferença
da gente candomblecista e espírita, ou seja lá o que for, conseguir fazer uma ação social mundial ou nacional, né? Qual é a diferença da gente conseguir fazer? Eu vou dizer a vocês qual é a diferença. Se eu fizer uma ação dessa, aqui onde eu moro tem poucos terreiros de candomblé que eu conheça, mas eu conheço muitos terreiros de candomblé. Eu tenho certeza que eu não vou conseguir colher 1 tonelada de alimento, mesmo alimentos praticamente sendo vencidos, para distribuir com o próprio povo do candomblé e para distribuir também com as pessoas necessitadas. Ou até os próprios evangélicos, que existem muitas pessoas que têm fé em Deus, que são evangélicos, mas que passam privações dentro de sua casa. Eu tenho certeza que se eu fizesse uma ação dessa, o próprio povo do candomblé ia dizer: eu vou dar boa vida a ele, quer vá trabalhar, como o pai de santo que me atacou na rede social, ele mandou eu trabalhar, e eu disse a ele que eu trabalho sim. O meu trabalho é esse, eu presto serviço, né? É uma prestação de serviço. Muitos babalorixás e alorixás de antigamente trabalhavam dentro da sua religião e sobrevivia. Este sou eu. E assim eu sustento a minha casa, os meus filhos, e quem chega ainda, que quem sabe da minha história sabe que eu ajudo muitas pessoas. E quem chega ainda. Então, nós vivemos num mundo de igualdade, eu acho. Mas cada dia que passa eu vejo desigualdade, principalmente ao seu próximo. Desigualdade, né? É muito fácil criticar o próximo. Muito fácil criticar o próximo. O difícil parece que é estender a mão. Você vê, aí ó, morre vários babalorixás conhecidíssimos e alorixás conhecidíssimas dentro da Bahia ou no mundo todo, em peso. Esses babalorixás que morrem, tocava seus candomblés e a casa socada. Tal dia eu tô indo pro candomblé da casa de fulano, gente, é muita cachaça, muita comida lá, muita gente. Eu já vivi isso. Eu já vivi isto. Muita gente, não sei o que, na casa dele eu vou pensar que não, oxe, ligar, não só para mim, para muitos que vão ver essa live, né? É ligar e dizer: pode contar comigo, pode contar, e chegar com roupa de espírito, e chegar com dias antes, isso aqui, aquilo, outro, simplesmente para poder compartilhar a urgia. Urgia não quer dizer sexo não, gente. Bebida, cigarro, né? Vamos dizer, os banquetes. Quando aquele babalorixá que proporcionava tudo isto, com a ajuda dos seus orixás, falece, hoje em dia malmente tem uma nota de falecimento no Facebook. Malmente. Muitos dizem assim: ah, morreu, acabou. Olha aonde é e aonde vai o amor próximo. Olha aonde é e para onde vai o amor próximo. Então, gente, mais uma vez eu contei um pouquinho só da minha história, que a minha história vai muito mais. Quem conhece, quem sabe, tenho certeza que muitos falam mal de mim. Eu tenho certeza que muitos também falam bem. Porque o diabo não é tão feio como se pinta e eu não sou esse demônio todo. E até hoje, como eu conheço um pouco desta palavra, né? Até que se eu fosse, eu acho que seria muito mais feliz. Muitos não teriam feito comigo o texto do que fizeram. O texto que fizeram. Então hoje eu sou pai de 9 filhos biológicos. 9 filhos biológicos. E procuro ensinar aos meus filhos o caminho do bem. Não roubar, não matar, não destruir. Independente do que as pessoas acham pelas suas ignorâncias, Lúcifer, ele ensina a gente a ter ambição.
mas pelo que é nosso. Ensina a gente a correr atrás do que é nosso. Ensina a gente a galgar para conseguir os nossos objetivos. Quando fala-se a palavra ambição, não se fala em questão de chegar ali e roubar, nem matar, nem destruir. Como isso muitos evangélicos falam que está escrito na Bíblia. Pelo menos não é esse ensinamento que eu tenho sobre o luciferanismo. Em momento algum, os seguidores, aonde eu pratico, com quem me ensina, diz a mim, olha, você não tem uma boa casa, mas ali aquele seu cliente tem uma boa casa. Lese a consciência dele e roube a casa dele. Aquela pessoa ali, aquele seu vizinho, tem um bom carro. Mate ele e compre o carro dele por bagatela, no desespero da família. E outras coisas. O ensinamento é correr atrás. Na Bíblia tem escrito comer do seu próprio suor. Na Bíblia Sagrada. No luciferanismo, a mesma coisa. Ninguém faz pacto antes que diga, ele fez pacto, ele vai ficar, quero ver se ele vai ficar milionário. Para com isso, deixa de ignorância. Deixa de ignorância. Ninguém faz pacto para ficar milionário. A gente corre atrás e eles nos abrem as portas. Como dentro do candomblé, a gente pede o orixá que nos abra a porta, a gente pede Exu que nos abra a porta, na Umbanda, na Quimbanda, emprego não cai assim, na igreja, emprego não cai assim, ninguém entra na igreja e fica rico da noite pro dia, como eu vejo certas coisas na televisão, que eu fico assim, que interessante. De repente, não tinha nada na vida, mas de repente, da noite pro dia, virei empresário. De repente, eu tenho casas e casas de aluguel. De repente, eu tenho fazendas, eu tenho iate, eu tenho isso. De repente, foi Deus que me deu. Nada contra ao Senhor Deus, porque eu não estou blasfemando. Eu estou falando uma coisa que é verídica. É verídica. Pois é. Então, mais uma vez, eu vou fechar, né, minha hora de diálogo com quem quiser, porque a minha vida parece que ela sempre foi um alvo, né? Sempre foi muito importante a minha vida para os próximos, mas para a crítica, porque eu procuro ver as pessoas que eu já ajudei me defender e não consigo encontrar. É mais fácil eu encontrar as pessoas que ficam distantes, que eu nunca estendi a mão para ajudar, do que as pessoas que eu ajudei. As pessoas preferem ser mais ingratos do que gratos. E isso foi que foi me afastando cada dia mais, né, das pessoas, por ver ingratidão. Você só vale o que você tem. E muitas das vezes até que você tenha. Mas quando o obsessor já sugou de você tudo o que tinha de sugar, quando você abre o olho, que aquela pessoa que está ao seu lado, meu pai, minha vida, meu isso, meu aquilo outro, só quer sugar de você. Quando você consegue abrir o olho, aquela pessoa não tem mais o que sugar. A partir daquele momento, aquela pessoa vira e passa para o outro lado da rua que nem um bom dia, nem uma boa tarde te dá. Entendeu? Então, eu acho que a gente não tem nenhum direito na visão dos obsessores, que são pessoas negativas. O obsessor todos nós temos, né? Mas tem pessoas que dá espaço para que o negativo tome posse e queira só, né, absorver do próximo tudo que pode. Tirar aquela energia toda. É por isso que muitos pais de santo, muitas mães de santo têm depressão, morrem de coração, porque quer entender do porquê
Só entra pessoas assim na vida deles. Mas isso tudo é missão, gente. Viu? Mas a partir de hoje, amanhã e sempre, sintam-se todos de caminhos abertos, de luz, de prosperidade, de êxitos nos seus objetivos e que a luz divina, cada um com sua fé, faça da vida de vocês renovada cada dia mais. E que assim seja, que assim será e que assim esteja feito.